Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, começando a apostila 4, capítulo 4, Lei de Conservação da Massa, Lei de Lavoisier. Para quem não lembra, para quem não viu ainda, Lavoisier é o pai da química, tá bom, gente? O Lavoisier é a pessoa que deu origem aí aos processos de reações químicas. Por quê? Porque ele propôs uma equação matemática, uma maneira matemática de fazer uma reação química. Então, nós vamos entrar agora, sair um pouco daquelas teorias que a gente trabalhou desde o sétimo ano, agora no oitavo, sexto, sétimo, oitavo, agora a gente vai entrar em matemática, a parte de cálculos da química. Uma das partes mais complicadas aí da química, não essa aula, mas a parte matemática, que é a parte complicada da química, porém muito fácil, principalmente esse começo, tá bom? Apesar de ser complexa, ela torna-se fácil, desde que vocês entendam. O que eu preciso de vocês? Tirem todas as suas dúvidas, todas as dúvidas. Essa aula de hoje é uma aula especial, porque eu preparei com exercícios que não são da apostila de vocês. Eu preparei com exercícios de vestibular. Aí na semana que vem eu vou fazer a correção dos exercícios, então eu peço que vocês façam os exercícios de vocês, da apostila de vocês, que na semana que vem a gente vai fazer a correção desses exercícios, tá bom? Então essa aula foi preparada especialmente com exercícios de vestibular, exercícios mais complexos do que o que vocês costumam ver. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente tem que entender o que é uma reação química, tá? A gente entender que a reação química são aqueles fenômenos que se transformam as substâncias. Então a substância do início é diferente da final. Substâncias diferentes, não estou falando de estados físicos diferentes. Por exemplo, se você pega a água e coloca ela na geladeira, ela vai virar gelo. Mudou a substância? Não. Botando água no congelador, vira gelo, mudou a substância? Não. Continua sendo água, só que no estado físico sólido. A gente chama de gelo, mas é a mesma coisa. Onde acontece uma reação química na casa de vocês? Por exemplo, você vai fritar um ovo. Ah, mas depois não continua sendo ovo, professor? Sim, mas antes ele tem uma consistência, uma característica, tem um sabor. Depois que você frita ele, ele tem uma nova consistência, uma nova característica e um novo sabor. Você mudou as substâncias, todas as substâncias químicas que tem lá no ovo. Isso a gente chama de transformação química ou de reação química. Uma equação química é a forma que a gente lidar com as reações químicas. Então a gente pega a reação química e transforma numa equação química. Uma forma de você interpretar e ler uma reação química, tá bom? Existem dois tipos de reação química, ou melhor, dois meios reacionais. Meio reacional é o local onde ocorre a reação química. Então existe o meio reacional chamado de sistema aberto, a gente fala que são sistemas químicos. O sistema aberto é quando o meio reacional não está lacrado, podendo haver perdas ou ganho de substâncias do ambiente. O que seria um sistema aberto? Vamos pensar comigo, gente. Imagina que vocês compraram um refrigerante lá no supermercado. Uma Coca-Cola gelada, gostosa. Aí você chega na casa de vocês e vocês deixam essa Coca-Cola cair no chão. Depois que essa Coca-Cola caiu no chão, se vocês não abrirem a Coca-Cola, ela não perde o gás. Por quê? Porque ela está dentro de um sistema chamado sistema fechado, ela está lacrada. Então mesmo que vocês tenham jogado a Coca-Cola, ela bateu em todos os cantos, parece que perdeu o gás, formou um monte de espuma, na hora que você colocar ela na geladeira e deixar lá por alguns dias, ela vai retomar o estado original e não vai ter perdido o gás. Por quê? Porque ela está num sistema chamado de sistema fechado, na qual o meio reacional está lacrado, então não pode perder o oxigênio, o gás que tem na Coca-Cola, é o gás carbônico que tem na Coca-Cola. Um detalhe importante também de sistemas abertos e fechados é não poder entrar. Então, por exemplo, por que quando você come salgadinho, sabe aquele salgadinho que o pessoal fala que é salgadinho de isopor? Por que quando você come salgadinho ele é crocante? Agora, se você abrir ele e deixar ele aberto por uns 2, 3 dias, ele fica mole, fica molenga, fica com uma consistência ruim de comer, ele fica murcho. Por que acontece isso, gente? Porque quando está o sistema fechado, o salgadinho está lacrado, lá dentro só tem conservantes. E eles protegem da oxidação do salgadinho, protegem do estragar do salgadinho. Na hora que eu abro, eu permito a entrada de oxigênio lá para dentro. E dessa forma, o meio reacional aberto há a entrada do oxigênio e esse oxigênio vai reagir com o salgadinho, fazendo com que ele fique murcho, que ele perca o sabor, que ele perca a sua consistência. Bom, dito isso, vamos entender o que Lavoisier vem dizer pra gente, o pai da química. A lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas, como é a nossa aula de hoje,
ela diz o seguinte, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que Lavoisier quer dizer com isso? Ele quer dizer que não há perda de massa. Então a massa que tem nos reagentes é igual à massa que tem nos produtos. Então, por exemplo, se eu pego uma reação química, se eu pesar, olha só como que são as coisas, tá? Se for essa lei de Lavoisier, ela vai ser perfeitamente vista em sistemas fechados. Em sistemas abertos a gente vai falar sobre isso. Mas, se a gente pensar que fez uma reação química e tem um reagente A dando um produto B, se eu pegar 20 kg do reagente A, quanto eu vou formar do reagente B? Do produto B? 20 kg. Então a quantidade que tem a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Pode parecer difícil do jeito que eu estou falando, mas olha esse exemplo que eu passei para vocês. A mais B dando a B. O que eu quero dizer que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos? É isso daqui, ó. Se eu pegar a massa de A e somar com a massa de B, vai dar um valor. Esse valor vai ser igual à massa de AB. Então, tudo que tem antes da seta somados, as massas que estão antes da seta somados, tem que ser igual a tudo que está depois. Olha esse exemplo. Considerando a seguinte reação química de formação da amônia, temos a reação aqui. Sabendo que a massa do nitrogênio é 14 gramas e de hidrogênio é 3 gramas, qual é a massa de amônia formada, gente? Ó, se aqui é 14, aqui é 3, 14 do primeiro, 3 do segundo, 14 mais 3 vai dar 17. Então é só somar, ó. A massa do nitrogênio, que é 14, mais a massa de hidrogênio, que é 3, vai ser igual à massa da amônia, que é o NH3. Então isso daqui, 14 mais 3, dá 17 gramas. Deu pra entender, gente? Não tão difícil, né? Bem simplesinho. Tá bom, professor. Eu já entendi isso, mas e se a lei de Lavoisier vai acontecer sempre? Sempre acontece a lei de Lavoisier? Olha o palito de fósforo, por exemplo, professor. Eu pus aqui um desenho do palito de fósforo, ó. Se eu boto fogo no palito de fósforo, o que vai acontecer? Ele vai queimar e com o tempo queimando ele vai ficando menor de tamanho, né? Todo mundo já viu que acontece isso quando põe fogo no palito de fósforo. Ou se eu pego uma vela. Se eu pegar uma vela e botar fogo na vela, a cera dela vai derretendo, ela vai queimar, vai diminuir de tamanho, não é? E olha que interessante, gente, a palha de aço, o bombril, a solã, a esponja de aço que tem aí na casa de vocês, se eu botar fogo nessa esponja, nessa palha, o que vai acontecer com a massa dela? Vai aumentar. Mas, professor, você acabou de falar que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Então, como pode na vela e no palito a massa diminuir, enquanto na esponja de aço a massa aumenta? Você falou que não pode aumentar, é sempre a mesma? É isso mesmo, viu, gente? A lei de Lavoisier é uma lei, então ela acontece sempre. O que acontece é que a gente está em sistemas abertos. Lembra que eu falei em sistema aberto? No sistema aberto pode ter perda de massa. Não quer dizer que perdeu a massa na reação. Quer dizer o seguinte, quando eu queimo uma vela, por exemplo, a parafina se transforma em gás carbônico. Se o sistema está aberto, para onde vai esse gás carbônico? Esse gás carbônico vai para o ambiente, gente. Vai para o mundo, vai para fora. Tem como pesar esse gás que saiu de dentro da vela? Não tem, né? Então por isso que ela aparenta, ela só aparenta ter diminuído a sua quantidade, o seu tamanho. A mesma coisa acontece com a esponja de aço, só que a esponja de aço é o contrário, tá bom, gente? No caso da esponja de aço, ela absorve o oxigênio do ar, fazendo com que a massa dela aumente. Ou melhor, causa a ilusão de aumentar. Vou pôr isso na forma de reação química. Então, ó, a massa dos reagentes sempre se manterá constante, tanto nos reagentes quanto nos produtos. O que acontece nesses dois casos é que é uma ilusão da perda ou ganho de massa por causa do estado gasoso. Como o estado gasoso é invisível ao olho nu e não é possível de ser pesado, ele aparenta que a massa diminui ou a massa aumenta no seu produto, dependendo se o gás ele é incorporado ou se ele é formado nos produtos. É mais ou menos isso daqui. No palito, o que está acontecendo? O palito, vamos considerar que ele tem mais carbono. No ambiente, tem o oxigênio que reage com o palito. E aí, com os dois reagindo, eles produzem gás carbônico. Opa, gás carbônico não dá para medir. O que sumiu do palito, aquela metade do palito que sumiu, é o gás carbônico. Aquela parte da vela que desapareceu, é o gás carbônico. Tudo bem? No caso da palha de aço, ou da esponja de aço, o ferro, quando ele reage com o oxigênio do ar, ele forma um óxido de ferro que é sólido. Opa, antes era só ferro, agora tem um oxigênio junto.
Então o oxigênio, que é o gás que está no ambiente, que não era pesado, não era possível pesar antes, agora ele se incorporou na palha de aço e ele agora tem um peso. Tudo bem? Agora é possível ver o peso dele. Dito isso, gente, vamos entender o exercício aqui, ó. O prego que enferruja e o palito de fósforo que queima são exemplos de reações químicas. No primeiro caso, há um aumento da massa do sólido e no outro uma diminuição. Esses fatos contrariam a lei da conservação da massa? Nunca, tá, gente? Então, sempre que eu perguntar, se algum dia eu perguntar para vocês se algum caso contraria a lei da conservação da massa, você vai falar que nunca. Explica a sua resposta. Então, tá aqui, ó. A lei de Lavoisier é obedecida para todas as reações. Experimentalmente, o que aconteceu aqui? Verifique-se a massa constante em qualquer sistema fechado. Então, se eu fizesse esses mesmos experimentos, se eu botasse fogo dentro de um palito, olha lá que legal, hein? Pegar um palito, colocar ele dentro de um recipiente, de um copo, por exemplo, lacrar esse copo e colocar fogo no palito dentro do copo. Se eu pesar isso antes e isso depois, eles vão ter a mesma massa. No caso de sistema aberto, que é o sistema que é o comum, né, para a natureza nossa, quando existem participantes gasosos, a lei de Lavoisier não é verificada devido ao procedimento experimental inadequado. Por quê? Quando tem um gás no sistema aberto, o gás fica no ambiente. Então, olha aqui, quando eu pego ferro, é o exemplo que eu pus no slide anterior. Peguei o ferro, ele vai reagir com o oxigênio formando ferrugem. A ferrugem é mais pesada do que o ferro. Antes da reação química, eu não consigo pesar o oxigênio. A única coisa que eu consigo pesar é o ferro. Tudo bem? Então, antes da reação química, eu só peso o ferro. Depois da reação química, eu peso a ferrugem. A ferrugem é mais pesada que o ferro. Olha no caso da madeira. A madeira do palito, ela reage com o oxigênio, formando o gás carbônico e as cinzas. A cinza é o que sobra, né? Aquela parte preta da madeira são as cinzas. O palito é mais pesado do que as cinzas, por isso que a massa inicial parece ser maior do que a massa final. Tudo bem? Então esse MI significa massa inicial e esse MF significa massa final. Próximo exercício também de vestibular, considere os seguintes gráficos de variação de massa de um sistema químico em função do tempo. A gente vai ter que associar esses gráficos com a massa de um sistema fechado, na qual ocorre uma reação química. Gente, então, ó, com relação ao tempo, se o sistema é fechado, a massa, que é o gráfico que está em pé, ela não varia. Então o gráfico fica em linha reta, aqui que nem está no gráfico 5. Ó. A massa ela fica o tempo inteiro o mesmo valor. Se vale 5, ela vai ficar sempre 5. Isso para um sistema fechado. Para um sistema químico aberto, na qual foram formados produtos gasosos. Se foi formado produto gasoso, se formou o produto gasoso, significa que no final da reação perdeu gás. Então antes, é aqui, é o exemplo 4. Ó. Antes tinha uma massa, perdeu gás, a massa fica menor. Tá bom? A massa do sistema químico aberto, na qual ocorre a reação química com reagentes gasosos. Essa daqui, gente, quando o reagente é gasoso, não é possível medir a massa. Quando não é possível medir a massa, a gente não tem um gráfico. Por isso que ficou em linha reta aqui assim. Esse vocês não precisam entender, tá bom? O que vocês precisam entender é o próximo. Ó, a massa de um recipiente de porcelana aberto, fortemente aquecido, com limalha de ferro. Quando tem a limalha de ferro que combina-se com ar, a gente viu que a limalha faz a massa aumentar. Olha aqui, a massa começa pequena e depois de um tempo ela aumenta. Então isso dá o gráfico 2. Beleza, gente? Vamos pro próximo aqui. Ó. Exercício também bem tranquilo, só com esses conceitos. Dois recipientes 1 e 2, contendo diferentes reagentes, são completamente fechados. Os sistemas estão em pratos numa balança equilibrada. Caiu em vários vestibulares esse exercício. Os frascos são tombados e agitados para que ocorra o contato entre os reagentes e as reações químicas que ocorrem. No primeiro frasco, quando eu faço a reação química, forma produtos não gasosos. No segundo caso, forma o gás hidrogênio. Então a massa do segundo, desse recipiente 2 aqui, ela diminui. Quando ela diminui, significa que o prato dela fica mais leve. Então o prato dela vai fazer isso daqui, ó, o prato depois da reação química. Desse lado vai vir aqui para baixo e desse lado vai vir aqui para cima. Então da reação 2 vai ficar em cima o prato, enquanto da reação 1 o prato vai ficar embaixo. Beleza? Vamos ver então as afirmações. Com a ocorrência das reações químicas 1A e B, a reação pende para o lado do frasco 2. Pender significa que ela
entorta, ela inclina para o lado do frasco 2. Não, né, gente? Ela inclinou aqui para o lado do frasco 1, porque o frasco 1 ficou mais pesado, já que a massa dele não variou. O frasco 2, como formou gás, ele perdeu massa. Segundo, os sistemas onde ocorreram as reações químicas são sistemas fechados, então a lei de Lavoisier é verificada, independentemente da participação das substâncias gasosas. Verdadeiro, tá bom, gente? Então, como o sistema está fechado, olha lá, está lacrado aqui, não importa a formação de gás, a gente vai verificar a lei de Lavoisier. Isso é sempre, né? Bom, gente, por hoje é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. É uma aula bem simplesinha. Façam os exercícios e me mandem foto dos exercícios de aula de vocês, tá bom? O que eu peço para vocês hoje é que vocês copiem na apostila de vocês. Então, é essa a atividade de hoje. Vocês vão copiar no caderno, na apostila, o enunciado e a resolução desses 3 exercícios que eu passei para vocês, tá? Então, esses exercícios só, esses 3 exercícios que eu passei para vocês, vocês vão copiar o enunciado e vão copiar a resolução e me mandar, beleza? Bons estudos para vocês, beijinho no coração e até a próxima. Tchau, tchau!